tema da minha mensagem hoje é o seguinte: consequências da desobediência. Não sei se está pequenininho ali, irmãos. Próxima vez eu tento aumentar. Falaram para mim, já eu esqueci. Lucas, capítulo 20. Vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 8, né? Eu estou apenas continuando a exposição do Evangelho de Lucas, como tem feito aqui aos domingos. Diz assim, Lucas, capítulo 20, versículo 1. Num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o Evangelho, chegavam os principais sacerdotes, os escribas, com os líderes religiosos. Verso 2. E lhe disseram: conte-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então responderam que não sabia de onde era. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Até aí tá bom, a parábola a gente já lê mais adiante. Os irmãos devem se lembrar, né, no último domingo, eu falei a respeito da purificação do templo, onde Jesus chega diante da casa de Deus, que era para ser chamada casa de oração. Ele diz: vocês a transformaram em covil de salteadores, em esconderijo de ladrões. Furioso, ele dá chicotada nas mesas, vira o dinheiro dos cambistas. Uma ira santa o consome o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo depois, chegamos aqui no capítulo 20, versículo 1. Aqui nós vemos Jesus Cristo, né, Lucas narrando o confronto dele com as autoridades do povo. Chegaram diante dele os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes, o povo que era autoridade. E os fariseus e os escribas, eles representavam de fato a ortodoxia, a reta doutrina. E eles exerciam um papel de autoridade sobre o povo. Então há este confronto, Jesus Cristo e essas autoridades. Por isso eles perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? Porque autoridade somos nós. Você precisa mostrar com que autoridade faz essas coisas. Mas, no entanto, eles não estavam nem um pouco preocupados com a verdade. Eles não queriam saber com que autoridade Jesus fazia essas coisas. Eles queriam apenas achar um erro nele. Por isso eles começaram a fazer perguntas ardilosas, capciosas, para induzir o mestre ao erro. Para então poder acusá-lo de alguma coisa, seja de sedição, seja de blasfêmia ou qualquer outra coisa que pudessem o condenar. E Jesus Cristo já tinha avisado que, assim que ele fosse a Jerusalém, esse tipo de perseguição aconteceria. Não é novidade, no Evangelho de Mateus nós vemos isso, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, nós vemos aqui no próprio Evangelho de Lucas, Jesus já tinha alertado os seus discípulos de que, indo a Jerusalém, esse tipo de coisa vai acontecer. Tanto é que, volta apenas uma página aí, capítulo 18, acompanha comigo, versículo 31, como que Jesus já tinha avisado esses homens. Lucas 18, versículo 31 até o 33. Tomando consigo os 12, Jesus lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Volta lá para o capítulo 20. Ou seja, nada de novo. O que nós vemos aqui são religiosos tentando emparedar Jesus Cristo, não com o intuito de descobrir a verdade, mas apenas achar um método de calar a voz que os confrontava. É isso que nós vamos ver. E como que Jesus age? Logo depois dele ter virado a mesa dos cambistas, ter dado chicotada, diz a Escritura que ele faz uma pergunta a essas pessoas e fica sem resposta. Mesmo eles sabendo, eu vou mostrar para vocês, eles sabiam a resposta, não quiseram responder. Ele faz uma pergunta, ele conta uma parábola e ele termina com uma profecia. E é com base nisso que eu quero passar 3 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Primeira coisa que nós vemos é fugindo da verdade. Versículo 1 e 2, acompanha comigo novamente, por favor. Lucas, capítulo 20, versículo 1 e 2. Num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo, anunciava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes e os escribas com os líderes religiosos e lhes disseram:
Conte-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Antes de você entender como isso se aplica na sua vida, você precisa entender o contexto histórico e o que estava acontecendo aqui com Jesus Cristo. Primeiro, você precisa saber quem eram esses homens. Sacerdotes, escribas, fariseus, eles compunham o Sinédrio, o Conselho Supremo dos judeus. Ou seja, eles mandavam e desmandavam. Eles tinham influência não apenas na parte religiosa, mas em toda a cidade. E lembre-se, eles já estavam extremamente irritados com Jesus Cristo. Por quê? Jesus vai ao templo, lugar onde eles ensinavam, e Jesus disse: vocês transformaram a casa de meu pai em esconderijo de ladrões. Não obstante, Jesus, quando ele condena, diz que o templo foi transformado em casa de ladrões e condena aqueles cambistas, ele toca primeiro na autoridade daqueles homens que ensinavam, e depois ele toca no bolso daqueles homens. Porque assim que ele expulsa os cambistas, eles perdiam parte do dinheiro que eles recebiam, devido às concessões que eles davam àqueles homens. Eles queriam de todas as formas achar um motivo de acusar Jesus Cristo. Por isso essa pergunta, né? Com que autoridade? Você tem que explicar para nós com que autoridade fazes essas coisas. E todos teólogos, estudiosos vão dizer que quando eles se referem a essas coisas, eles não estão se referindo apenas aos milagres, ao ensino de Jesus, que era com autoridade, mas eles estavam se referindo especialmente ao que Jesus fez no templo. Ninguém nunca chegou aqui e fez isso que você fez. Ninguém ousou fazer esse tipo de coisa. Com que autoridade tu faz essas coisas? Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo assim: quais as suas credenciais? Apresente-nos. Em qual escola teológica você estudou? Nós não lembramos de você nos bancos das nossas universidades. Onde você estava? Qual rabino aqui você segue? Você é da turma de Gamaliel, de Léo, de Shammai? Você precisa mostrar para nós as suas credenciais. Por quê? Se Jesus não tivesse credencial, ele seria de fato desacreditado pelo povo. Então por isso que eles ficam perguntando. E Jesus ele responde de forma magnífica, né? No versículo 3 ele vai dizer assim: ele lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E Jesus aqui ele não estava sem resposta, por isso ele deu uma enrolada, né? Uma embromation. Vou dar um jeito de enrolar o pessoal aqui. Não, Jesus não faz como muitos que diante de uma pergunta difícil, quando eles não sabem, eles começam a enrolar para não responder. Jesus não seguia o padrão dos políticos que nós temos em nosso país. Uma vez eu via um repórter fez uma pergunta difícil para um político. Difícil não, né? Era uma pergunta fácil de responder. Só que a pergunta que ele fez colocava o político ali meio na berlinda, né? Era um assunto meio polêmico. Então o repórter disse assim: olha, ô deputado fulano, o que você acha a respeito desse projeto de lei aqui? Tinha alguma coisa a ver, acho que com homossexualismo, alguma coisa nesse sentido, né? E a resposta desse político para mim foi uma das mais fantásticas e enroláveis do mundo. Ele disse assim: o que eu acho? Nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, falou e não falou absolutamente nada. Jesus Cristo, ele não estava sem resposta. Ele não tentou nem mesmo mudar de assunto, porque alguns fazem isso, né? Diante de algumas perguntas, dá uma mudada de assunto ali. A resposta que Jesus Cristo dá a respeito do batismo de João tinha absolutamente tudo a ver com a pergunta deles. Haja visto que havia profecias mostrando que João, ele era o precursor do Messias, viria antes. Lembra? Voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. As pessoas sabiam, já tinham ouvido falar a respeito de João Batista e criam nele. E se aqueles homens, religiosos como nós, dessem a resposta correta de quem era João, de o que era o batismo de João, automaticamente eles também acertariam a pergunta, a resposta que eles queriam, né? Quem é Jesus Cristo, com que autoridade ele faz aquelas coisas ali. E lembrando, Jesus aquele já era bem conhecido, já era bem famoso em seu meio. E por mais que aqueles homens, eles poderiam dizer assim, lembra, tinha profecia até a respeito, Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, diz a Escritura que os magos, os pastores, recebem, os anjos chegam diante dele e dizem assim: olha, vá a Belém, o Salvador nasceu. Eles vão a Belém guiados por uma estrela,
E eles dizem isso aos pais de Jesus Cristo e eles ficam ali embasbacados. Nossa Deus, o que de fato está acontecendo? E aquilo estava acontecendo. Tá certo, ali, pastor, faz 30 e poucos anos, eles não iam lembrar de forma alguma. Ainda que eles não lembrassem a respeito de profecias em relação ao nascimento de Jesus. Eles tinham obrigação de saber daquilo que foi falado quando Jesus foi batizado. Ora, porque aquilo estava recente. Ele está falando a respeito de João Batista. E João Batista é um dos que vai atestar a respeito de Jesus Cristo. João Batista, põe ele, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 16. João, ele proclama em primeiro lugar que Jesus Cristo era superior a ele. E diz a Escritura que toda a Judéia ia se batizar com João. Toda a Judéia. As pessoas ouviram as palavras de João em relação a Jesus Cristo. Provavelmente muitos daqueles religiosos tinham ouvido ou talvez visto o que estava acontecendo. Lucas capítulo 3, versículo 16, assim. João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João primeiro ele dá o testemunho. Eu estou batizando aqui, mas vai chegar alguém que é muito mais importante que eu. Que eu não sou digno nem de amarrar a chinela dele. Nada. E depois disso, João Batista ainda afirma, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim, vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. João deu testemunho a respeito de Jesus Cristo. Eu sei quando ele diz aqui, né, já existia antes de mim. João Batista era mais velho que Jesus Cristo, 6 meses mais ou menos ali. Pastor, como assim existia antes? Porque ele está falando a respeito da divindade de Jesus Cristo. Antes de mim, ele sempre existiu, porque assim é Deus. Deus não tem um começo. No início de dias, e Jesus Cristo, como é um só com Deus e é Deus, por isso que João disse, já existia antes de mim. Ou seja, além disso, pesava o fato de que muitas daquelas pessoas acreditavam em João. Acreditavam em João. Por isso aqueles homens, eles ficam ali numa sinuca de bico. E se a gente falar o que acreditamos? Eles são extremamente malignos, dissimulados em suas respostas. No versículo 5 eles vão dizer: eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá, por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Pastor, entendi o contexto histórico. O que isso tem a ver com a nossa vida? Absolutamente tudo. O que nós vemos nesses homens é o que nós continuamos a ver em muitas pessoas, fora e dentro da igreja. O que nós continuamos vendo constantemente? Desonestidade diante da verdade. Sim, por vezes o ser humano é desonesto quando ele é confrontado com a verdade. Não há problema em se questionar. Esses homens aqui fizeram isso. Questionaram. De onde? De onde vem? Com que autoridade faz essas coisas? Não há problema eu e você questionarmos a verdade, a Escritura ou qualquer coisa. Aliás, nós temos o dever de sempre questionar, porque é através do questionamento que nós crescemos, seja intelectualmente ou seja espiritualmente. Você sabia que você só avança intelectualmente quando você pergunta: por quê? Por que as coisas são assim? Por que funciona dessa maneira? A fase que as crianças mais aprendem é a fase dos porquês. Meu filho terceiro está nessa fase. É porquê para tudo. Tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Lembra Castelo Rá-Tim-Bum? Por que sim, Zequinha? Às vezes dá vontade de falar. De tanto que o menino pergunta. Mas ele está crescendo. Crescendo. E assim também funciona com a gente. Você só vai crescer quando você questionar. Intelectualmente e espiritualmente também. Por quê? Eu sei que tem muitos pastores que não gostam de ser questionados, né? Onde já se viu falar contra o ungido do Senhor? Paulo não tinha esse problema. Paulo ficava feliz que as pessoas questionavam. Paulo elogia os crentes de Bereia que, ao ouvir o apóstolo, iam para suas casas e conferiam na Escritura se de fato era aquilo que acontecia. É assim que eu e você avançamos. Devemos questionar. Mas nós podemos questionar com 2 motivos, com 2 motivações. Uma certa e a outra errada.
A motivação certa é quando você questiona querendo aprender. Este questionamento é válido. E você só vai aprender e crescer quando você perguntar. Por quê? Mas esses homens, eles tinham a motivação errada. Eles estavam questionando para se esquivar de suas falhas, de suas responsabilidades e de seus pecados. Por isso eles estavam questionando. Eles foram dissimulados ao perguntar e desonestos ao responder. Desonestos. Eles tinham mais medo das pessoas do que temor a Deus. Por vezes acontece isso com a gente. Nós tememos o que as pessoas vão pensar de nós e não o que o nosso Deus vai pensar de nós. Tanto é que no versículo 7 ele diz: não sabemos. Não sabemos se o batismo de João é do céu ou é dos homens. E eles sabiam, mas ainda assim preferiram não falar. Se você for honesto com você mesmo, você vai ver que, na maioria das vezes, quando você faz perguntas em relação à conduta, em relação ao comportamento, em relação a diversas coisas, você lá no fundo, você já sabe a resposta. Sabe? Quantas vezes pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pastor, tira uma dúvida para mim. Eu acho que eu estou errado, mas o que o senhor acha? Eu não preciso nem falar, você já falou que está errado, você está errado, criatura. Só que por que por vezes nós fazemos isso? Olha, eu acho que eu estou errado. Quase certeza. Mas eu vou perguntar para o pastor, porque vai que o pastor diz: não está errado não. Na verdade, nós não estamos no fundo, preocupados em saber o que é correto, o que é verdadeiro. Nós queremos alguém que possa concordar com a gente, alguém que nós possamos jogar a culpa caso sejamos questionados mais à frente. Eu fiz, mas o pastor falou que podia. Eu fiz, mas fulano faz. Eu fiz, mas quem que não erra? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. No fundo, sabemos. Só que somos desonestos quando perguntamos. Quando assim fazemos, queremos apenas achar alguém em quem colocar a culpa. Ou, na melhor das hipóteses, alguém que faça uma meia-culpa com a gente ali. Da mesma forma que esses oponentes de Cristo, eles fracassaram em descobrir a verdade porque eles endureceram o coração. Por vezes, nós, diante da verdade, em vez de nós nos quebrantarmos e nos humilharmos, endurecemos ainda mais. Ficamos bravos com o profeta, era isso que acontecia. Ficavam bravos com Jesus Cristo a ponto de querer matá-lo. Por quê? Porque ele falou a verdade. Porque você sabe, né? A verdade é um remédio amargo que por vezes não é diluído com um copo de água. Às vezes é um remédio amargo diluído com um copo de lágrima. E quando nos confronta, gente do céu, nós nos transformamos. Como eu disse alguns domingos, antigamente as pessoas eram confrontadas com a verdade, mudavam de vida. Hoje, por vezes, muitas pessoas são confrontadas com a verdade, mudam de igreja. Vão lá no YouTube e faz o quê? Dá o pause. Eu não quero mais ouvir. Ou faz igual o irmão dizia para mim: olha, eu começava a ler a Bíblia, mas de repente chegava numa parte que eu vi que era um pecadinho que eu cometi, eu pulava as 3 páginas e continuava depois. Assim é o ser humano. Assim é o ser humano. Hoje muitos fazem o mesmo. O ser humano é especialista na desculpa. Você é especialista na desculpa, sabia? Assim como eu. Nós somos especialistas em pegar a verdade e sufocá-la. Tanto é que Paulo vai dizer assim em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E detém ali significa sufocar mesmo. Então poderíamos parafrasear o versículo assim: a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que sufocam a verdade pela injustiça. Você jamais vai conhecer o que é a alegria da vida cristã enquanto você ouvir a verdade e tentar colocá-la para debaixo do tapete. Sufocar os confrontos que constantemente você tem. Você não cresce, você não avança e você não conhece a Deus de verdade. Salmo 143, o salmista vai dizer assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por caminho plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Por que você acha que o salmista orava dessa forma? Ensina-me a fazer a tua vontade. É porque por vezes ele sabia, ele não queria. Assim acontece com a gente.
Sabemos, por vezes, que é a vontade de Deus. Não queremos. Por isso precisamos falar: Senhor, capacita-me, ajuda-me. Por isso que uma das orações mais difíceis na vida do ser humano, sabe qual é? Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Você já orou assim de verdade? Isso aqui você quase soa sangue, igual Jesus Cristo. Porque você sabe, você quer fazer a sua vontade, criatura. Você quer fazer o que você acha correto, o que te dá prazer, o que é confortável. Por isso, nós gememos ao dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Eu aviso esse exemplo, mas tenho que dar de novo. Eu lembro quando eu fui pedir as contas do trabalho. Gente, estudei quase 8 anos para passar no concurso. Então eu tive que pedir desligamento para ser pastor. Eu sabia que era a vontade de Deus, eu não queria fazer a vontade de Deus. Assim é o ser humano. Eu lembro que a porta da sala do meu encarregado, lá do meu esquadrão, era igual essa porta aqui, né? Sem exagero. Eu lembro que eu fui na hora do almoço, eu vou na hora do almoço, eu acho que ele não está lá. Eu já fui para isso, né? Eu falei: Deus, tá vendo? Eu fui e não estava lá, então eu acho que não era de Deus mesmo. Eu lembro que eu fui, eu não enxergava a porta. Sabe, você fazia assim no olho: o que você está fazendo, criatura? Acredito nisso. Vai largar 7 mil por mês, estabilizado, aposentado? É o diabo falando na sua cabeça. Eu sabia, eu não queria. O ser humano é assim. Por isso que uma das orações mais difíceis é: seja feita a tua vontade, não a minha. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, o amor rejeitado e as circunstâncias. Vou entrar propriamente na parábola aqui que Jesus coloca. Acompanhe comigo, por favor. Lucas 20, versículo 9. Então ele começou a contar ao povo uma parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a, né? É passar para outra pessoa cuidar. Arrendou a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um de seus servos aos agricultores para que lhe dessem os frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Verso 11. De novo, enviou-lhes outro servo, mas eles o espancaram também e, insultando, mandaram embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Disse então o dono da vinha: o que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Mas quando os agricultores o viram, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, eles disseram: que isso não aconteça. Mas, olhando para eles, Jesus lhes disse: então, que quero dizer o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Essa parábola aqui, como alguns vão dizer, ela é mais límpida que água cristalina. Não precisa nem de explicação, está fácil. Está fácil entender aqui. A vinha representa a nação de Israel, que teve privilégios. A vinha representa eles, os lavradores são aqueles religiosos. Os servos que eles maltrataram, espancaram e mandaram de mãos vazias são os profetas que durante anos o Senhor mandou ao seu povo. Por fim, o dono da vinha, que é Deus, manda o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O que eles fazem? Matam-no. E o que nós vemos, que o castigo deles é que a posição que Israel como nação havia ocupado, aquela posição privilegiada, ela seria transferida a outras pessoas, no caso, a igreja, composta por judeus e gentios. Graças a essas falhas, essa desobediência deles, nós podemos estar aqui hoje. É isso que Jesus estava falando a eles. E aqui há lições extremamente importantes que você devemos tirar para as nossas vidas. No versículo 9, como nós lemos aqui, né? Então ele começou a contar uma parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou a uns agricultores e ausentou-se do país por certo tempo, por um período grande. Veja, a Escritura vai dizer que essa vinha recebeu todos os cuidados possíveis. Todos os cuidados. Se você olhar a história do povo de Israel, de forma bíblica ou até extra-bíblica, por exemplo, com Flávio José, qualquer outro historiador aí, você vai ver que
Israel foi escolhido por Deus como vinha de Deus, não porque eles eram o povo mais numeroso, não porque eles eram os mais fortes, não porque eles eram os mais inteligentes, não. Israel foi escolhido simplesmente pelo bel prazer de Deus, pelo amor incondicional do próprio Senhor. E o que o Deus faz? Deus cerca a vinha, aduba a vinha, rega a vinha. De que forma? Deus, ele vem, liberta o seu povo da escravidão dos egípcios. Deus, ele sustenta o seu povo. Deus guia e abençoa o seu povo em todos os caminhos. Deus faz com que nações muito maiores do que eles sejam vencidas por um povo minúsculo. Deus dá boas leis a eles, envia-os a uma boa terra que estava leite e mel. Deus faz tudo por eles. A Escritura vai dizer que nenhuma família recebeu tantos privilégios como a família de Abraão. Ninguém. Tanto é que em Amós capítulo 3, versículo 2, o profeta vai dizer isso. De todas as famílias da terra, escolhi somente vós. Só que quando não se aproveita os privilégios, há consequências. De todas as famílias da terra, escolhi somente vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Aquela famosa frase, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Deus, ele tem o direito de buscar frutos em seu povo que ele encheu de privilégios. Claro que tem. Ele fez tudo. Então ele pode e deve exigir de nós. Para que eu e você venhamos a entender que a graça, ela nos responsabiliza. Sim, a graça de Deus, ela traz responsabilidade a nós. Fomos alcançados pela graça, então não preciso fazer nada. Mentira! A graça nos traz responsabilidades. Só que Israel, em vez de aproveitar esses privilégios, sabe o que ele fez? Isaías vai dizer que ele se tornou uma figueira brava. Não deu o fruto correto. Muito pelo contrário, fez o que era errado. Nós vemos sucessivos profetas que foram enviados ao povo de Deus e foram maltratados. Você lembra de Jeremias? Lançado no poço. O povo não queria saber, não. Começava a falar ali da parte de Deus, eles queriam acabar com o profeta. Nós vemos inúmeros profetas sendo enviados, maltratados, mortos. A desobediência da nação de Israel, ela fez com que aqueles privilégios que eles tinham, apenas eles, fossem estendidos a um povo que a princípio não era povo de Deus, como nós. Em partes, nós só temos acesso à graça e à misericórdia do Senhor, porque esses homens e mulheres falharam horrivelmente em cumprir aquilo que Deus ordenou. Hoje nós, a Igreja de Cristo, somos os privilegiados. Você é um privilegiado de poder sair de sua casa num domingo como esse, ouvir a palavra do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, aplicar na sua vida para que você possa ter mudança de vida. Nós temos o privilégio porque também vivemos num país onde, até agora, pelo menos, a religião não é tão perseguida. Por enquanto, né? Como alguns países do Oriente Médio e alguns países comunistas aí. Agora, se você hoje pode estar aqui e ouvir o Evangelho, você tem este privilégio de aprender as leis do Senhor e aplicar na sua vida, você precisa entender também que da mesma forma como eles foram mais cobrados, você vai ser. Todos nós aqui. Você não tem escapatória. Ouviu o Evangelho? Ouviu a palavra do Senhor? Vai ser cobrado por isso. No quartel, constantemente, quando nós, às vezes, o soldado fazia alguma coisa errada, e às vezes não tínhamos ensinado, não tinha como puni-lo. Mas a partir do momento que o regulamento era lido, nós dizíamos assim: ensinamento dado, ensinamento cobrado. Acabou. Teve aula sobre tal coisa? Sobre regulamento disciplinar? Está errando? Cadeia. Não, mas eu não entendi direito. Problema é seu. Aprendeu? Ouviu? Teve o privilégio? Vai ser cobrado. Não adianta. Não adianta você vir aqui à igreja e dizer assim: eu não entendi direito a pregação. Ai, pastor, aquele dia eu estava com dor de cabeça, que a imagem do senhor ficava até translúcida na minha frente. Cochilei, pastor. O problema é seu. Você viu o privilégio de ouvir. Privilégio. Você vai ser cobrado por isso. Não adianta dizer que não entendeu. Não adianta mudar de igreja. Não adianta, vai lá no YouTube, pausa, não quero mais ouvir. Desinscrever. Não adianta. Vai ser cobrado por tudo que você aprendeu. Se você tem o privilégio
de conhecer a verdade, você precisa entender que você vai ser cobrado de acordo com esse privilégio. Deus, Ele nos escolheu em Cristo para que nós pudéssemos dar frutos. Era isso que Ele pedia. E todo aquele que não corresponde, pode ter certeza, a mão do Senhor vai pesar sobre isso. E você vai ver aqui no final. E terceiro, põe-lhe favor para encerrar. Terceiro princípio, a rejeição contínua e deliberada do amor de Deus. Versículo 10, parte bem diante aí, vai dizer assim: mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhe outro servo. Eles fizeram o quê? Espancaram. O terceiro, e a mesma coisa. Depois então ele vai e envia o filho. Aqueles homens, eles rejeitaram a mensagem, perseguiram os mensageiros, maltrataram alguns e mataram a outros. Quanto mais Deus demonstrava amor e afeto para com aquele povo, mais eles se endureciam. Deus, Ele é tão afetuoso com o povo que, certa feita, Ele os chama de vermezinho de Jacó. Eu sei que, né, talvez, quase que um elogio, né? Vermezinho, coisa linda. Mas era uma forma carinhosa de mostrar que vocês são minúsculos. Qualquer um pisa em vocês. Mas eu cuido. Eu protejo. Eu sustento. Quanto mais Deus demonstrava o seu amor, mais o povo endurecia o coração. Até que Deus finalmente manda o seu filho e eles fazem o quê? Rejeitam. Lembra quando João vai dizer assim? Jesus vai dizer no Evangelho de João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O que Deus faz quando o povo endurece o coração? O que Deus faz quando as pessoas têm o privilégio, assim como eles e assim como todos nós aqui? O que Deus faz quando as pessoas são privilegiadas e ainda assim não retribuem da forma correta? Não aproveitam o privilégio. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, vai dizer assim: porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando os seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo que não havia mais remédio. Ou seja, eu dei inúmeras chances, inúmeros cultos, inúmeras oportunidades para que vocês se arrependessem e mudassem de vida. E não tem como eu e você lermos essa parábola aqui e não lembrarmos, por exemplo, de João 3,16, que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem como lermos essa parábola e não lembrarmos de Romanos 5,8, quando diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o tanto de privilégio que nós tivemos. Não tem como lermos essa parábola e esquecermos de Romanos 8,32, quando Paulo vai dizer assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, porventura, graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou seu próprio filho, por amor a nós, diante de tanto amor demonstrado. Ainda assim, aqueles homens planejavam matar a Jesus Cristo. Eles queriam calar aquela voz simplesmente porque eles não se dobravam diante da verdade. Não queriam dar ouvidos. Note como isso tem tudo a ver comigo, com você. Esses homens, eles tiveram uma crescente de crueldade aqui na parábola, lembra? Espancaram um, depois espancaram, deram umas bicudas a mais, depois deram um cacete melhorado. O último eles mataram. Quero filho. Tome muito cuidado. Muito cuidado com o primeiro passo para aquilo que é mal. Muito cuidado com o primeiro passo rumo ao pecado. Sabe por quê? Todos os outros passos serão mais fáceis que o primeiro. O primeiro a gente fica naquela dúvida, a gente até sofre, está errado. Puxa, não sei, será? O primeiro passo para o pecado é uma dificuldade. Não quero. A partir do momento que você dá o primeiro passo, os outros são bem mais fáceis. É por isso que a Bíblia vai ilustrar o pecado, sabe como? Lepra. Eu que seria a hanseníase de hoje. Aquilo que nos torna insensíveis. Primeiro você fica acusado, angustiado, aí se você dá esse primeiro passo, rumo ao precipício.
Na segunda vez, você... friozinho na barriga de novo. Você faz. Da terceira, quarta vez em diante, nem frio na barriga você tem mais. Olha como funcionam os assaltantes aí. Primeiro assalto, às vezes o coração, cara, Depois, faz live assaltando. Vocês viram isso aí, né? O cara abriu uma live no assalto. Foi preso, graças a Deus, e a polícia. Eu falei, a polícia tinha que ter aberto uma live. Abre uma live agora sendo preso. O povo vai ver também. Mas assim é o ser humano. O primeiro passo para o pecado é o mais difícil. Todos os outros são mais fáceis. Cada avanço adicional em direção ao pecado é mais fácil do que aquilo que fizemos anteriormente. As consequências, por rejeitar o amor de Deus, e essas inúmeras oportunidades e privilégios, não poderiam ser outra coisa, a não ser juízo. Juízo, versículo 16. Lucas 20, versículo 16. Acompanhe, por favor. Virá e destruirá esses agricultores e dará vinho a outros. Ouvindo eles isso, disseram que isso não aconteça. Mas olhando para eles, Jesus lhes disse, depois eu explico essa parte, mas olha que interessante. Virá e destruirá esses agricultores. E depois no verso 18 ele vai dizer, todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Deus, ele pune os rebeldes e passa a vir a outros. Os privilégios a outros. Aqueles privilégios que Israel teve como nação cessaram. De fato, hoje todo mundo tem aquele privilégio. E é evidente, você percebeu que, no final, não são os agricultores que triunfam. Não. Quem triunfa, no final das contas, é o dono da vinha. Por quê? Servos desobedientes jamais triunfam. Não pense que os privilégios que você teve e que você não aproveitou, que vai estar tudo certo. Não vai estar. De forma nenhuma. No versículo 16 ele é explícito. No último domingo, eu falei sobre a destruição do templo, que de fato aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Sobrou quase nada. Pedra sobre pedra. Aqui, nós vemos que Jesus Cristo, ele, com essa parábola, ele não está os ameaçando apenas com a destruição física que aconteceu no ano 70, mas principalmente com o castigo eterno de todos aqueles que rejeitam os privilégios que receberam. Você acha que a destruição de Jerusalém no ano 70 foi muito? Onde mulheres foram estupradas, onde pessoas morreram de fome, onde a desgraça era tão grande que mães comiam os próprios filhos porque não tinham que comer, onde homens eram decapitados, mulheres eram abusadas na frente dos maridos. Você acha que isso foi muita desgraça? Historicamente, você vê dizendo que quando Roma invade Jerusalém, já existiam corpos em estado de decomposição, apodrecendo. E aquilo só foi piorando. E aquilo foi apenas uma demonstração da desgraça que viria sobre aqueles que não aproveitam seus privilégios, daqueles que constantemente rejeitam a voz do Senhor. A nação de Israel rejeitou o resgatador, rejeitou a pedra angular. Eu gosto desse termo aqui. Hoje em dia, eu não sei se em construção é mais usado isso, talvez não, talvez seja só coluna. Mas antigamente existiam algumas pedras angulares, porque ficava bem no ângulo de 90 graus ali, e a base da construção era aquela pedra. Tudo era feito depois dali. Então, haviam inúmeras profecias no Antigo Testamento de que Jesus era essa pedra angular também. Então, quando aqueles homens rejeitam a Cristo, Jesus está dizendo isso. Vocês rejeitaram o fundamento. Vocês rejeitaram o alicerce. Ainda assim, com todos esses privilégios, vocês não se dispuseram a obedecer. Ao contrário, endureceram ainda mais o coração de vocês. Não pense que Deus os terá por inocente. Não pense que no final vai dar tudo certo. Que no final vai todo mundo para o céu. Essa doutrina do universalismo aí, esquece. Esquece. Não existe, não é bíblica, heresia. Ou seja, é perfeitamente possível, assim como esses homens, que pessoas de dentro das igrejas hoje, mesmo ouvindo a verdade constantemente, continuam abraçando o seu pecado e não mudam de atitude. Assim eles fizeram, não mudaram.
Ainda assim é possível. O que eu tenho para dizer para você, que teima em fazer isso, seu fim vai ser trágico. Isso aqui não é algo para te amedrontar, é simplesmente o que a Escritura diz. A lição principal dessa parábola, talvez nós poderíamos resumi-la em um versículo. Salmo capítulo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que confiam nele. Beijai o filho para que ele não se irrite. Junte-se a isso. Passagens em Apocalipse que vai dizer: cuidado com a ira do cordeiro. A Escritura vai dizer que diante da ira deste Cristo que foi rejeitado, as pessoas clamariam assim: caí sobre nós, ó montes. Mas não nos deixem ver a ira do cordeiro. Eles preferiam ser esmagados por Everestes e mais Everestes do que conhecer a ira do cordeiro. Mas ainda assim, hoje o Senhor nos dá mais um privilégio. Sim, todo culto você tem esse privilégio. De ouvir a pregação, analisar se ela foi de forma bíblica, se confrontou você, e diante deste confronto, você escolher: me arrependo e mudo, ou continuo como esses homens? Coração endurecido e de dura cervical, que não se dobra. Nós temos essa escolha. Só que toda vez quando nós endurecemos o coração, a mão vai apertando mais. A porca vai apertando mais. Até que venhamos a nos render por completo. É muito mais fácil por completo. É muito mais fácil, diante do confronto, olharmos para dentro de nós e dizer: perdão. Ó Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que Deus possa de fato tocar os nossos corações essa noite, para que toda vez que nós lermos a nossa Escritura, que é um privilégio, quer ouvir Deus falando com você? Leia a Escritura. Ô pastor, mas eu queria ouvir de forma audível. Leia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando com você. Ouça Deus através de um sermão expositivo como esse, através de um pastor e irmão fale com você. Mas analise. Se algo foi falado da parte de Deus e nós não obedecemos, aí seu problema já não é comigo. Seu problema é com o Senhor. Se eu falo algo que não é da parte de Deus, eu tenho um problema com Deus. Se eu falo algo da parte de Deus e você não se curva, você tem um problema com Deus. Então que Deus possa dar a graça a mim e a você, de diante desses confrontos, logo nos quebrantarmos. Não sermos como Jonas, que fica relutando, e Deus esmagando a cada dia mais, Que possamos, logo de cara, dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpra em mim o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Este o caminho ao qual quero seguir. Amém, meus queridos?